E aí, como é que vocês estão? Hoje teve um vídeo falando sobre as 10 maiores rivalidades, mas vídeo extra agora falando sobre os dois clássicos que tivemos ontem. O clássico carioca, Botafogo e Flamengo. Na verdade, Flamengo e Botafogo, porque quem era o mandante era o Flamengo. E Corinthians e Santos. Eu vou começar com Botafogo e Flamengo e Botafogo, porque é o que tem menos coisa pra falar. Até os 90 minutos de jogo, não teve muita coisa ali. Depois teve por causa da pancadaria, mas vamos começar aqui. Um primeiro tempo sem grandes oportunidades para os dois lados. O Botafogo, quando saiu o Luiz Henrique, saiu o Júnior Santos, ainda não fechou a janela do Botafogo, ainda tem gente para contratar, principalmente um treinador, mas falta explosão a essa equipe. Muitas vezes a defesa conseguia fazer um bom trabalho, o meio-campo conseguia fazer um bom trabalho, mas o Igor Jesus e o Savarino são ótimos jogadores, mas eles não são a explosão. O Matheus Martins também não tem essa explosão que o Luiz Henrique, que o Júnior Santos tem. Então falta um pouco de explosão ao Botafogo e faltou em alguns momentos. Explosão essa que o Botafogo ganhou quando entrou o Cuiabano, que eu acho que poderia ser testado um pouco mais de ponta no Botafogo, porque tem talento para jogar ali. É um baita de um reserva pro Telles, mas eu acho que numa necessidade, um teste do Cuiabano um pouco mais avançado seria muito bom, porque o Telles tem nível para ser titular e o Cuiabano também, então é meio injusto botar um no banco ou outro no banco. Eu testaria os dois, para falar a verdade, um de lateral e o outro de ponta. Por sinal, o gol do Flamengo foi uma jogada ensaiada, que a bola foi cruzada para o Luiz Henrique, ele escorou para o meio e o Léo Ortiz com um gol vazio foi lá e só fez o gol. Por sinal, eu não gosto de falar de arbitragem porque para mim você não pode depender da arbitragem para ganhar um jogo, ou para empatar um jogo, mas o lance do De La Cruz dando uma cotovelada na cara do Matheus Martins é algo muito claro. O próprio Vitor Sérgio Rodrigues na TNT, que é flamenguista, falou que não tem clubismo nisso aí, não é questão de ponto de vista, aquilo ali é uma expulsão clara, e realmente é. Acabou que o VAR nem olhou. E a arbitragem do Campeonato Carioca muito ruim, ok? Uma hora, em todos os jogos era muito ruim. Faltas que não são faltas são marcadas, algumas faltas que são óbvias não são marcadas, e isso não é para um clube ou para outro, é para todo mundo. O nível da arbitragem do Campeonato Brasileiro é péssimo, mas especialmente do Campeonato Carioca consegue ser pior. Espero que essas novas contratações aí na parte de arbitragem da CBF melhore os árbitros, melhorem os juízes de forma nacional, porque tá precisando. Por sinal, falta elenco ao Botafogo, isso eu não preciso falar, todo mundo sabe, saiu gente importante do time titular e o time ainda não repôs. A informação que a gente teve é que o treinador, só quem sabe, é o diretor de futebol do Botafogo, o Alessandro Brito, que é o Head Scout, e também o John Textor, por isso que não vazou o nome desse treinador, que está 90% aí concluído as negociações, e o Cláudio Caçapa é o auxiliar técnico permanente, posição que antes já foi de Fábio Matias, antes já foi também do Lúcio Flávio, e agora vai ser o Caçapa que vai comandar a equipe até a chegada do novo técnico, e quando chegar o novo técnico, ele vai ser o auxiliar permanente naquela comissão do Botafogo. E depois teve uma pancadaria que o Barbosa tentou dar um soco, errou o soco, tomou um soco. Eu não vou ficar falando de violência aqui, porque eu vou falar o quê? Uma análise sobre a pancadaria. Teve gente que foi expulso, mereceu ser expulso, o Barbosa acabou perdendo um dente, com a boca sangrando. Feio, mas e eu acho que isso vai inflamar um pouco o Campeonato Carioca, porque os jogadores do Botafogo pediram para jogar contra o Boa Vista com o time titular. E não ia ser o time reserva. Ou seja, eu acho que a pancadaria, a porrada ontem pilhou um pouco o elenco do Botafogo para querer ganhar esse Campeonato Carioca, ou pelo menos disputar a final contra o Flamengo. E o Flamengo não fez uma partida brilhante, mas um time com algumas peças poupadas, alguns jogadores jogando fora de posição. O que o Varela jogou, com a perda que ele teve da mãe, desculpa, tá sendo ignorante, eu não sei se foi a mãe, eu acho que não foi a mãe, mas enfim, ele perdeu um familiar e ontem jogou e voltou rápido já pro Rio e jogou improvisado de lateral esquerdo, sendo que ele lateral direito fez um grande jogo, teve 2 bolas tiradas em cima da linha, se não me engano, uma com o Léo Ortiz e a outra com o Varela. Então o Flamengo não fez a grande partida, não jogou bem, mas deixei cair a minha colinha aqui, mas jogou o futebol. Jogou o futebol necessário, jogou o futebol que precisava para ganhar. Então, realmente eu só tô ajeitando isso aqui, desculpa.
amassei tudo, jogou o futebol que precisava para ganhar. O importante são os 3 pontos, o Flamengo praticamente classificado e o Botafogo resta o jogo contra o Boa Vista e o jogo contra o Vasco. Caso o Vasco não ganhe seu próximo jogo, praticamente vai ser uma final entre Botafogo, final não, mas vai ser um jogo decisivo entre Botafogo e Flamengo para ver quem se classifica para o quadrangular final e quem fica para jogar a Taça Rio. Vamos falar agora do Clássico Paulista, primeiro clássico do Neymar depois do seu retorno ao Santos, um Santos bem melhor até o gol do Corinthians. O Santos atacou, buscou, brigou, gol, tava no ataque do Corinthians até o gol do Yuri Alberto, que foi um gol de um oportunismo. Por sinal, o recorde de público na Arena Corinthians, na verdade, Neoquímica Arena, é incrível, e o gol do Yuri Alberto é um gol de centroavante nato, não tinha como ele fazer aquele gol, ele do nada meteu o pé ali e jogou a bola no canto, no único lugar que dava. Então, realmente um lance de muita inteligência do Yuri Alberto, de muito oportunismo. Ele foi lá e fez o primeiro gol, aí o jogo mudou. O Corinthians começou a dominar, teve um pênalti, na minha opinião, não marcado, que com o Memphis que ele chuta, agora eu vou ficar devendo o nome de quem bateu na mão, se foi do Zé Ivaldo, do Léo Godoy, acho que foi de um desses dois, que não foi marcado a favor do Corinthians. Pra mim aquilo ali é muito pênalti. E se você parar pra ver, o tempo inteiro o Memphis Depay, o Memphis ficava de cara com os 2 zagueiros do Santos. O tempo inteiro. Porque falta um volante ao Santos. Tem o Rincon e tem o Tassiano, que jogaram ontem atrás, e o Neymar de camisa 10. Só que nenhum dos dois é primeiro volante, é homem de cabeça de área, assim. Nenhum dos dois. O Tassiano é um cara que tem habilidade do passe, de chegar pro ataque, até um chute de fora da área, mas ele não faz essa posição de primeiro volante. E o Rincon, apesar de raçudo, é muito melhor como um segundo volante do que um primeiro. Então eu acho realmente que o Santos precisa de um volante, um cara fixo, aquele ali que fica na frente da zaga, porque faltou alguém para marcar. O Memphis o tempo todo, depois do gol, que o jogo virou pro Corinthians, ele tava ficando ali de cara pros zagueiros, não tinha um volante para marcar ali. E eu acho que isso dificultou muito o jogo do Santos e facilitou, né, obviamente, pro jogo do Corinthians. Por sinal, muita passividade da marcação do Santos, muita passividade, sem intensidade, um time que em alguns momentos não marcava correto. Eu sei que é um time voltando de Série B, é um elenco em formação, mas bem passivo, e eu gosto do Pedro Caixinha como treinador, e eu esperava até o momento um trabalho melhor, mas vamos dar tempo ao tempo. O Campeonato Paulista não decide trabalho de ninguém, ou pelo menos não deveria. O Corinthians tem um time muito forte, apesar dos problemas financeiros. Hoje, o Ramon Dias é um treinador que encontrou estabilidade no Corinthians depois de uma má fase, e aí no Campeonato Brasileiro do ano passado, a má fase, depois engatou nessa fase incrível dessa corrida, dessa campanha para Libertadores, e agora o Corinthians tem estabilidade no comando técnico da equipe. Também é um elenco muito forte. Memphis, Yuri Alberto e Garro, o passe que o Garro deu pro Memphis, para ele dar o passe pro Yuri Alberto no segundo gol, é absurdo. Por sinal, gols parecidos. O primeiro gol, na verdade, o único gol do Flamengo, e o segundo gol do Corinthians são gols similares. E no segundo tempo, já com a liderança, com a vantagem de 2-0, o Corinthians administrou, tocou bola, ficou lá num toque me voe, invertia para um lado, invertia para o outro, até que o Santos diminui e começa a pressionar um pouco mais. Até que o Santos diminui e começa a pressionar, só que o Corinthians acaba se defendendo bem, segurando e ganhando a partida. É um time melhor. O Corinthians vai se firmar com a melhor campanha desse Campeonato Paulista. E realmente, quando a gente fizer um vídeo falando sobre o começo de Campeonato Brasileiro e etc., a gente faz uma análise e eu vou falar que, pra mim, o Corinthians briga por um dos 3 títulos: Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. Só beber uma água aqui. E o futuro do Corinthians com 2 bilhões de dívida? Não sei, mas o presente, hoje, o time que o Corinthians tem é bom. Falta só um zagueiro no nível do André Ramalho pro Corinthians brigar por tudo. Porque tem uma grande equipe e o Breno Bidon ainda não jogou. Ele não jogou a partida de ontem. Então, boas expectativas pro torcedor corintiano enquanto ao Corinthians, tá? É isso, se inscreve no canal, ative o sininho. Até a próxima, valeu!